A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de fazer um estudo com os irmãos falando um pouco sobre a parábola das 10 virgens de Mateus 25. Uma parábola onde nós vemos que tem 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz: Eis que estou zelando por vós com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, que é Cristo. Na parábola das 10 virgens, nós vemos que a igreja está dormindo, porque justamente se referindo a virgens, está se referindo à igreja. E 5 delas são prudentes, 5 são nécias. Ambas, porém, vão acordar com o grito da meia-noite. A palavra grito no hebraico, ela é a palavra teruá. E a primeira vez que nós vemos essa palavra teruá na Bíblia é em Levítico 23, onde fala da festa das trombetas. A festa das trombetas, irmãos, ela tem muitas pessoas que colocam como uma festa que representa o arrebatamento da igreja. Porém, quando nós entendemos que as virgens elas estão sendo despertadas no grito da meia-noite, e que esse grito da meia-noite está representando a festa das trombetas, porque o grito tem um paralelo com trombeta. Deus sempre ele faz esse paralelo na Bíblia. Em Isaías 58, ele faz o paralelo entre voz e trombeta. Em Ezequiel 33, Deus faz esse paralelo entre voz e trombeta. E neste paralelo, nós vemos que o tocar trombeta se refere ao anúncio do Evangelho, que desperta as pessoas. A pregação do Evangelho de Cristo, que serve para trazer vida ao coração daqueles que estão mortos por causa do pecado. Em Números, no capítulo 10, nós vamos ter uma prova ainda maior, porque no capítulo 10 de Números fala de 2 trombetas de prata. A prata ela tem um símbolo de redenção na palavra de Deus. E o interessante de falar sobre 2 trombetas é que no livro do Apocalipse, no capítulo 11, fala-se de 2 testemunhas que estarão pregando nos últimos dias. Então essas 2 trombetas de prata, elas fazem uma referência à voz das 2 testemunhas pregando às nações e despertando elas, despertando todos aqueles que dormem. No livro de Números, no capítulo 10, nós vamos ver que o toque de trombetas, cada toque ele se refere a uma coisa. Tem para juntar o acampamento, um toque para juntar os príncipes, outro toque para juntar o povo,
outro toque que é para a batalha. E o apóstolo Paulo ele faz essa referência em 1 Coríntios 14, versículo 8, quando ele diz: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, se a pregação do Evangelho não for feita de forma coerente, não for feita de forma correta, como que o povo se preparará para as coisas que hão de vir? Muitas pessoas não estão se preparando para a batalha. Muitas pessoas estão se preparando para um arrebatamento antes da grande tribulação. Porém, essas pessoas que se preparam para um arrebatamento antes da grande tribulação, elas vão, infelizmente, ser pegas, desprevenidas, despreparadas para a batalha, se não derem ouvidos àqueles que alertam de que nessa batalha a igreja estará na terra. Muitos querem jogar a grande tribulação somente para o povo de Israel, dizendo que é só para o povo judeu, dizendo que é só para o povo de Daniel. Muitos que dizem isso é por não conhecerem as profecias de Daniel, nem conhecerem principalmente a mensagem das duas casas de Israel, aonde em Gênesis 48, Jacó ele vai profetizar sobre Efraim e dizer que Efraim seria a plenitude dos gentios. E o apóstolo Paulo, compreendendo isso, em Romanos 11, ele diz que o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. No capítulo 3 de Efésios, Paulo ele é bem claro quando ele diz que não existe separação entre judeu e gentio, e que ambos fazem parte da mesma aliança em Cristo Jesus e são participantes da mesma promessa. A igreja, porém, ela quer ser participante da aliança, participante da promessa, mas as lutas, as quais estão marcadas, as aflições e as tribulações que são anunciadas, eles querem jogar somente para os judeus. Então, nisso nós já vemos a incoerência do povo ao querer falar que a igreja vai ser arrebatada antes. Até mesmo porque, se a igreja está dormindo, como que eles podem estar preparados para um arrebatamento? Pense bem sobre isso. Quando nós lemos as cartas às 7 igrejas no Apocalipse, ali nós vemos elogios e repreensões para as igrejas. Apenas 2 igrejas ali estão irrepreensíveis. E a uma delas é dito que eles devem se manter fiéis até a morte. Reparem que as 7 igrejas, elas se encaixam num contexto que falamos de 10 virgens e 2 testemunhas. Porque as 10 virgens, elas se encaixam nas 5 igrejas que têm elogio e repreensão, e as 2 testemunhas nas 2 igrejas que estão irrepreensíveis perante o Senhor.
Mas eu gostaria de chamar a atenção para um fato interessante da mensagem, é que quando as virgens despertam, as que levaram o azeite, elas acendem a sua lâmpada. Porém, as nécias, elas estão sem azeite e elas vão pedir do azeite das prudentes para acender as lâmpadas dela. Repare que as prudentes, elas vão negar azeite para as loucas, porém mesmo assim elas são consideradas prudentes. Primeiro ponto que nós temos que meditar é o que é o azeite. Levando para as cartas às 7 igrejas, nós vemos que a igreja do Senhor ela está representada na menorá, com as 7 lâmpadas. E o ofício do sacerdote era preparar as lâmpadas, derramando azeite sobre elas para poder acender as lâmpadas. Essa referência de preparar as lâmpadas, derramando azeite sobre elas para poder acender as lâmpadas, essa referência nos faz entender que o azeite, ele é a palavra de Deus e o Espírito, porque é através da palavra que o Espírito acende em nós. A chama do Espírito acende em nós. Paulo ele vai dizer, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tenta também acender o candeeiro sem o azeite. Eu já vi pessoas que dizem que a palavra não é necessário ficar em estudos da palavra, olhando hebraico, grego, para ter um entendimento melhor, porque é o Espírito que vivifica. Porém, irmãos, sem o azeite, a chama não se acende. Sem a palavra, o Espírito não acende em nossos corações. Um necessita do outro, porque é o Espírito que vai nos dar um entendimento da palavra. Então a palavra ela vai agir com eficiência na nossa vida, pela instrução do Espírito, e o Espírito vai ser aceso pela palavra que recebemos. As prudentes negaram azeite. É como dizer que elas negaram a palavra de Deus às loucas. E mesmo assim elas foram consideradas prudentes. Como que nós podemos entender isso? Quando vemos no livro de Provérbios, vemos o Senhor falando que ele clamou e não houve quem desse ouvidos. Rejeitaram o conselho, o conhecimento de Deus e não quiseram a sua instrução. Também no aperto e na angústia eles iriam clamar e Deus não iria ouvir. As prudentes, elas dizem para as loucas irem comprar o azeite. Vão a quem vende e compra. Hoje, tem muitas pessoas comercializando o azeite. Muitas igrejas estão comercializando o azeite.
Muitos canais no YouTube estão comercializando o azeite. Essa referência do procurar quem vende está falando exatamente sobre isso, sobre o comércio. E os apóstolos e o próprio Senhor Jesus, eles alertaram sobre isso. Pessoas que fariam comércio da palavra de Deus, que veriam na palavra de Deus uma fonte de lucro. Irmãos, não se engane pensando que Deus ele vai considerar culpado apenas quem comercializou a palavra. Porque se alguém comercializou, é porque teve quem comprava. É claro que o julgamento para aquele que vende é mais severo do que para aquele que compra, mas ambos terão que responder. E Paulo, ele diz que ele lançou o firme fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Mas cada um deve ver como edifica, porque se a obra de alguém se queimar, perderá galardão. Todavia será salvo como que pelo fogo. Não podemos dizer que uma pessoa vai para o lago de fogo por causa de algo errado que vemos. Porque nós não sabemos o contexto de vida de uma pessoa, mas sabemos claramente que uma pessoa que ela comercializa a palavra de Deus, a coroa de rei e sacerdote ela perde. A coroa da salvação vai depender de outras obras. Porém, por tudo aquilo que nós temos escrito na palavra, se essa pessoa não se arrepender, o que aguarda ela é o lago de fogo. Para a própria destruição dela, ela está fazendo aquilo. Então, irmãos, nós devemos buscar um discernimento espiritual para poder compreender essas coisas e entender qual a sã doutrina de Cristo, para não sermos levados por aquilo que os nossos olhos veem, mas para que venhamos ser levados por ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.